Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus livros favoritos da vida. Aqui tem livros que eu li desde a minha adolescência, pré-adolescência, até depois que eu casei, um pouquinho antes de casar, então tem livros de todos os tipos aqui. Eu leio desde pequena e o meu gênero favorito é romance. Então aqui tem muito romance, tem suspense, tem livros cristãos sobre relacionamento. Então tenho certeza que vai ser muito bom para vocês pegarem indicações de livros. Se eu não me engano, aqui tem 15 livros, mas se eu for lembrando de alguns durante o vídeo, eu vou falando para vocês. Vou começar com o meu livro de romance favorito. Depois que eu terminei esse livro, eu fiquei pensando se ele era o meu favorito ou não, mas hoje em dia eu tenho certeza que ele é porque eu chorei do início ao fim. E eu tô falando do livro 1000 Beijos de Garoto. Gente, esse livro aqui, eu era muito preconceituosa com ele, porque eu via todo mundo falando sobre ele, que o livro é bom, que eu chorei, e eu ficava com muito medo, porque eu já li muito livro, pelas pessoas falarem bem, só que eu já levei muito na cara, porque eu já li muito livro ruim. Mas eu confesso pra vocês que eu não tava nem na página 30 e já tava chorando. Eu chorei desde o início, chorei no meio, chorei no fim, chorei em toda a leitura, porque esse livro, ele é muito lindo. Ele fala sobre a história de um casal que se conheceu quando criança, quando tinham mais ou menos uns 5 anos de idade, e a menina, que se chama Poppy, ela recebe um desafio da sua avó, que é coletar 1000 beijos de garoto. A avó dela dá um potinho com vários papeizinhos de coração rosa, igual tá aqui na capa do livro, e ela tem que escrever em cada papelzinho desse um beijo que fez o coração dela quase explodir. Então ela e Rune, não sei se é assim que se fala, eles se apaixonam e na adolescência eles buscam conquistar esses 1000 beijos de garoto. Mas acontecem muitas coisas durante esse período. O Rune tem que voltar lá para a Noruega e eles se separam por aí uns 2 anos, e quando eles se reencontram, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu na vida da Poppy e dele também. Então eles têm que correr contra o tempo para conseguir esses 1000 beijos e no mesmo tempo tem que se reconquistar, porque eles são pessoas totalmente diferentes. Esse livro é perfeito, maravilhoso. Se você gosta de romance, leia esse livro, ele é o meu favorito da vida. O próximo livro que eu quero mostrar para vocês é esse Amor e Gelato. Esse livro se passa na Itália, em Florença, e a Lina, ela foi levada para a Itália pelo último pedido da sua mãe, antes dela morrer. Gente, eu não tô dando nenhum spoiler, isso tá tudo aqui atrás do livro, na orelha do livro, eu não vou dar nenhum spoiler de nenhum livro, tá bom? E lá, ela recebe um diário da sua mãe de quando ela morava lá, né, de quando ela estudava lá em Florença. E tem um detalhe, a Lina nunca conheceu o pai dela. E quando ela vai lendo esse diário, ela vai percebendo que o pai dela é italiano, então ela vai em busca de conhecer o pai dela, de conhecer as amigas dela, para tirar todas as suas dúvidas, porque muitas coisas começam a se encaixar. E no meio disso tudo, ela conhece o Ren, que também é italiano, e eles começam assim uma amizade muito linda, e muitas coisas acontecem entre eles e com o pessoal da escola. Então é maravilhoso também, é um livro de adolescente muito bom e eu recomendo super para vocês. O próximo livro que eu trago para vocês é um livro de suspense. Esse eu acho que foi o melhor livro de suspense que eu já li, e ele se chama A Última Festa. Eu confesso pra vocês que eu fiquei assim com um pouco de medo, sei lá, de não gostar ou dele ser um livro meio ruim, porque quando eu comecei a ler ele pela primeira vez, eu achei ele meio chato, assim, o início dele é meio chatinho. Só que quando tu pega o embalo, assim, quando a história começa a ficar legal, tu não consegue parar de ler. Eu acho que eu li ele em 2, 3 dias, de tão bom que ele é. Então eu recomendo super pra vocês. Ele fala sobre um grupo de amigos que sempre se reuniram no Réveillon, né, para passar juntos e enfim. E num determinado ano eles se reúnem em uma casa super afastada de tudo, no meio do inverno, né, que se passa lá na Inglaterra, se eu não me engano. Acho que se passa na Inglaterra. Não tenho certeza, mas quando eles se reúnem, acontece uma coisa que isso não é spoiler, tá bom? Porque acontece um assassinato lá e eles têm que descobrir quem é, e o problema é que eles não conseguem sair daquela casa, porque aconteceu uma nevasca e não consegue nem vir o resgate e nem eles sair daquela casa. Ou seja, o assassino tá entre eles e eles não sabem quem é. Gente, é um livro muito bom, assim, meu coração ficava acelerado, assim, pra saber quem é, pra saber o desenrolar da história. Então eu recomendo muito esse aqui pra vocês. Só uma coisa, esse livro aqui, eu acho que ele tem algumas cenas, assim, sabe, de sexo,
mas não é muito, se eu não me engano. Eu li esse livro, mas se eu não me engano não é muito, então com certeza dá pra você pular. Mas é um livro muito bom, eu recomendo bastante pra vocês. O próximo livro que eu trago pra vocês é outro livro de romance, e um romance muito legal, que eu nunca tinha lido nenhuma história desse jeito, que é o livro Teto para Dois. Eu já tinha ouvido muita gente falar sobre esse livro também, e confesso que eu também fiquei com um pouco de medo dele ser ruim. Mas esse livro, ele é muito bom, ele traz a história da Tiffy e do Leon. A Tiffy termina um relacionamento e como ela morava com um namorado, ela precisa arranjar um lugar barato para ela conseguir morar. E o Leon, que é o enfermeiro, ele precisava muito de grana, então ele colocou o seu apartamento para receber, né, pessoas para morarem junto com ele, no caso, uma pessoa só. E o Leon, ele só coloca o apartamento dele para alugar, né, para outra pessoa morar junto com ele, porque ele fica só a parte de dia em casa, ele não fica a parte da noite porque ele é enfermeiro. E a Tiffy já é o contrário, ela fica o dia inteiro trabalhando e fica a noite em casa, ou seja, eles nunca iriam se ver. E ela achou isso muito bom, porque mesmo que ela iria morar com ele, ela nunca ia ver ele. E só tem uma cama no apartamento, ou seja, eles dormem na mesma cama, só que em horários diferentes. E eles nunca se encontraram. Eles moram na mesma casa, nunca se encontraram e conversam por post-it. Esse livro é muito bom, é um romance super levinho. Esse aqui, se eu não me engano, também tem alguma cena, só que dá pra você pular. Então, esse livro aqui, ó, recomendo muito pra vocês, se tornou um dos meus livros favoritos de romance. O próximo livro é muito bom, assim, eu não considero ali um livro de romance, assim, igual o Mil Beijos de Garoto ou O Teto para Dois. Ele é um livro mais de ficção, assim. É o livro A Rainha Vermelha, não sei se dá pra vocês verem muito bem, e ele faz parte de uma coleção. A continuação dele é A Espada de Vidro, A Prisão do Rei e Tempestade de Guerra. Esse último livro é enorme, muito grandão, mas falando um pouco sobre esse livro aqui, eu vou deixar ele abaixado porque ele fica dando reflexo. Esse livro acontece num povoado chamado Norta. E essa sociedade, ela é dividida pelo sangue, ou seja, tem os vermelhos, que são as pessoas mais pobres, mais humildes, e tem as pessoas de sangue prateado, que são os nobres, assim, os reis, as rainhas. E as pessoas que têm sangue prateado, elas têm poderes, ou seja, elas podem ler mentes, elas têm muitos e muitos poderes, já as pessoas de sangue vermelho não têm, e é isso que separa uns dos outros. E esse livro vai falar sobre a história da Mary, que ela tem sangue vermelho, só que por uma razão ela vai lá trabalhar no palácio e acontece um acidente e ela descobre que ela tem poderes. Mesmo ela sendo uma vermelha, né, de sangue vermelho, ela descobre que ela tem poderes. Então o pessoal ali do reino vai infiltrar ela como se fosse de uma família extinta de prateados para ela participar de uma prova real que acontece todo ano com as mulheres de sangue prateado. E essas mulheres, elas mostram seus poderes para disputarem o trono de rainha. Então, essa história, ela é muito boa, porque vai mostrando, assim, sabe, ela descobrindo seus poderes, ela não podendo falar sobre isso para as outras pessoas. E no meio, assim, tem um romance, tem os dois príncipes, assim, que tem um que ele é super extrovertido e tem outro que é super reservado na dele, e eles escondem muitos segredos. Então eu recomendo muito esse livro aqui pra vocês, dando um reflexo. Esses livros eu ganhei quando eu tava com 16 anos, e assim, é uma leitura muito boa. Esse livro aqui, A Rainha Vermelha, se tornou um dos meus preferidos de ficção, porque é uma ficção muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem construída. Então se tornou um dos meus favoritos. O próximo livro de trilogia que eu li também quando era, assim, adolescente, ali pelos meus 13 anos, eu ganhei esse livro, Minha Vida Fora de Série. Eu ganhei da minha tia, e esse livro é de uma adolescente que ela tem que mudar de cidade e ela tem que lidar com todas essas questões de mudar de escola, fazer novos amigos, e ela ama muito séries. E parece uma coisa bobinha, assim, sabe, livro de adolescente, só que é uma leitura muito boa, muito fácil, que você lê assim, ó, você come o livro de tão bom que é. E eu trouxe pra mostrar pra vocês os outros livros, que é esse aqui, o volume 2, o volume 3 e o volume 4. E ainda tem o volume 5, que eu não sei se lançou, mas tá pra ser lançado. E é uma leitura, gente, muito boa, muito gostosa, assim, um romance adolescente, muito bem construído, muito levinho. Esse aqui, eu acho que só tem uma cena, em todos os livros só tem uma cena. Então, assim, é muito bom o livro. É um livro, assim, pra você
relaxar, sabe? Você vai lendo, vai relaxando. Eu tô até com vontade de ler de volta. Quando eu peguei ele pra fazer esse vídeo, eu fiquei com muita saudade, assim, porque eu me envolvi muito com os personagens. A Paula Pimenta, ela é uma escritora brasileira e os livros dela são muito bem construídos. Então esse aqui, com certeza, é um dos meus livros favoritos, assim, da vida. Porque é por meio desse livro que eu comecei a amar ler livros. Então, se você quer ter, né, esse gosto pela leitura, só que nunca encontrou um livro que você gosta, eu recomendo muito a leitura desse livro aqui. Já que eu tô falando da Paula Pimenta, trouxe outro livro dela que se chama Princesa das Águas. A protagonista se chama Ariel e esse livro é muito inspirado realmente na história da Ariel, só que no mundo atual, né? Não tem nada a ver com contos de fadas, assim, mas traz muito dessa coisa do conto de fadas pra cá. A Ariel, ela é uma nadadora e ela vai competir pela primeira vez nas Olimpíadas. Mas no meio disso tudo acontece um acidente e ela conhece uma pessoa. Só que para ela conquistar essa pessoa, ela vai ter que abrir mão da sua voz. Gente, esse livro aqui, ó, meu coração tem esse livro porque ele é muito bom. Eu recomendo super a leitura para vocês. Pra você que é adolescente, assim, jovem, até eu mesmo, gente, tenho quase 20 anos e eu amo esse tipo de livro porque é uma leitura muito leve, muito boa. E se você nunca leu um livro da Paula Pimenta, só leia, porque ele é maravilhoso. Então esse aqui tem meu coração e um dos meus livros preferidos. Esse próximo livro eu nunca vi ninguém indicar ele, eu encontrei ele na livraria, assim, por acaso, faz muito tempo, quando eu tinha uns 13 anos também, que se chama A Menina que Não Sabia Ler. Esse livro vai contar a história da... como é que é o nome dela? Da Florence e do seu irmão. E eles vivem em uma mansão, assim, numa casa muito grande. Só que tem um porém, essa casa esconde muitos segredos e a Florence, mesmo tendo 12 anos, ela não sabe ler. Porque o seu tio, que é quem cuida deles, nunca deixou ela aprender a ler. Porque se ela aprender a ler, ela vai descobrir segredos relacionados à casa, à família, que ele não quer que ela saiba e nem que seu irmão saiba. Só que quando a Florence completa 12 anos, ela descobre uma biblioteca imensa dentro da casa dela. E ela vai lá e ela entra sem ninguém saber, porque é proibido entrar lá. Mas ela entrou e ela começou a ver muitos livros. E ela vai descobrindo muitas coisas sobre a casa dela, sobre segredos da família. Esse livro é muito bom e também tem um volume 2 desse livro. E mesmo não sendo um livro muito conhecido, ele foi um livro que me tocou muito, um livro que eu li muito rápido, então também se tornou um dos meus preferidos, porque mesmo ninguém, né, indicando ele, mesmo ele não sendo um livro muito famoso, ele foi muito cativante, muito boa a leitura. O próximo livro vocês já devem ter visto o filme, só que o filme é totalmente diferente do livro. E eu tô falando de Para Todos os Garotos que Eu Já Amei. Gente, eu li os 3 livros dele e eu posso confessar pra vocês que não tem nada a ver com o filme. Eu li todos os 3 antes de ver os filmes e eu fiquei muito decepcionada com o filme, porque o livro, ele é muito rico em detalhes, muito rico, assim, de muito mais conteúdo, sabe? Não é uma história tão rasa igual passa nos filmes. Então, leiam um livro porque vocês vão ter uma noção totalmente diferente da história. E ele é um livro que eu li no meu 2º ano do ensino médio e era um período que eu não tinha tantas amizades, assim, então eu levava o livro pra escola e eu, sério, comia as páginas, assim, de tão bom que é a história. Porque os filmes, assim, eu não gostei tanto, mas os livros, gente, são maravilhosos. Então eu recomendo muito a leitura pra vocês, porque muitas coisas que acontecem no livro é super diferente no filme, sabe? E eu preferi muito mais a história do livro, é bem melhor. Então esse aqui se tornou um dos meus livros favoritos, mesmo eu não gostando dos filmes. E esse livro ele fala sobre a Lara Jean, e ela escreve 5 cartas sobre 5 garotos que ela já amou, assim, perdidamente. E ela guarda essas cartas dentro de uma caixa de chapéu. Ela não envia essas cartas, mas ela escreve para esses garotos só para ela recordar, para ela ter aquela coisa guardada. Só que acontece uma coisa, que essas cartas são enviadas misteriosamente e a vida dela vira de cabeça para baixo. Mas essas cartas não são cartas de quem tá apaixonado, mas sim cartas de quem quer se despedir daquele amor. Cartas de pessoas que ela já amou, mas não ama mais, e escreve aquelas cartas como uma despedida. E quando essas cartas são enviadas, a vida dela amorosa é exposta e muitas coisas acontecem. Então, vocês já devem conhecer a história, né? Mas esse livro aqui, ó, é maravilhoso. E eu tô falando de As 5 Passos de Você. Gente, pensa num livro que eu chorei, mas eu chorei muito. Eu li ele enquanto estava na escola
Eu tava no meio da aula, assim, a aula tava meio chata, assim, né? E enquanto eu tava lendo ele, assim, eu tava acho que no final, eu comecei a chorar no meio da sala. Assim, eu não me importei com as pessoas do meu lado, não me importei com nada, eu só comecei a chorar de tanto que eu me emocionei com esse livro. Ele é um dos livros também muito bom, assim, uma escrita muito boa. E ele fala sobre como é que é o nome dela? Sobre a Estela e o Will. Os dois têm fibrose cística e em um determinado momento eles se encontram, só que tem um porém. A fibrose cística você não pode encontrar, né, ficar perto de outras pessoas que têm essa mesma doença. E a princípio eles são só amigos, só que acontece alguma coisa lá que eles começam a ficar um pouco mais próximos, só que eles não podem chegar perto um do outro, porque pode acontecer de um deles morrer. E vai contando a história dos dois, vai contando todas as aventuras deles, conta como que é essa doença. Então é um livro maravilhoso, gente. Se você quer chorar, leia esse livro, porque é muito bom. Então agora eu vou mostrar pra vocês um livro que eu tô lendo no momento, eu ainda não terminei, mas eu trouxe ele aqui nesse vídeo porque ele tá mudando assim minha vida, sabe? Mudando muita coisa na minha cabeça, que é o livro Campo de Batalha da Mente. Esse livro aqui foi escrito pela Joyce Meyer, ela escreve muitos livros bons. E pra vocês terem noção de como eu tô amando esse livro, ele tá todo marcadinho aqui. E olha que eu não tô nem na metade, não, já passei da metade, ó. E esse livro, ele vai falar pra gente como a nossa mente influencia na nossa vida. Esse aqui é um livro cristão e eu recomendo muito que vocês leiam, porque ele mostra como que o diabo ele usa armadilhas e falsas crenças na nossa cabeça, né? Como que ele coloca isso na nossa cabeça e isso muda totalmente a nossa vida. Então ela vai ensinar a gente a fortalecer a nossa mente. Esse aqui é um livro que você tem que ler e ir escrevendo tudo que você tá aprendendo nele, porque ele é um livro muito denso, com muito conteúdo. E eu também faço várias anotações nele, eu vou grifando, porque ele é um livro muito rico de conhecimento. Então, ó, fica a minha dica aí pra você que tem ansiedade, que tá lidando com essas coisas da mente, porque parece um livro muito bobo, assim, sabe? Falar sobre a mente, mas é um livro muito bom mesmo. Esse livro aqui se tornou um dos meus favoritos livros cristãos, assim, pra mulheres. Ele se chama A Mulher Sábia Edifica o Lar. Esse livro aqui é voltado pra nós mulheres que queremos, assim, sabe, cuidar da nossa casa com muito amor, zelar pela nossa família, pela nossa casa. E ele traz muitos ensinamentos pra gente ser como a mulher de provérbios, sabe? Uma mulher virtuosa. Esse livro aqui é maravilhoso. Dá pra você usar ele como um devocional e ler um capítulo por dia. Porque, deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque no final de cada capítulo, ele tem esse aqui, ó. Pra você orar, tem uma oração no final de cada capítulo. E tem perguntas. Olha só. Aqui no final de cada capítulo tem perguntas para você responder e é muito bom porque assim você vai fixando o conteúdo do livro. Então ele é um livro super fininho, então se você tá namorando, se você tá noiva, recém-casada, leia esse livro porque vai fazer muito bem pro seu relacionamento. Até você que tá solteira, esse livro aqui é muito bom, então eu recomendo para todas as mulheres. Já que eu tô falando de casamento, vida de casado, um outro livro que foi muito marcante para minha vida e se tornou um dos meus favoritos é esse O Ato Conjugal. Esse livro vai falar pra gente um pouco sobre a relação sexual dentro de um casamento cristão. Ele vai trazer muitos ensinamentos pra gente. Quando eu casei há mais ou menos um ano atrás, eu não tinha noção nenhuma de ensinamento sobre isso, né? Porque eu e o Queiroz não tivemos relação antes de casar e a gente estava super perdido. E eu ganhei esse livro da minha tia de Natal, então foi maravilhoso porque ele traz muitos ensinamentos e muito explícito. Ele explica assim de uma forma para você entender mesmo, sabe? Não é aquela coisa entre linhas, aquela coisa que não pode falar sobre isso. Não, ele vai e fala mesmo, ele dá todos os detalhes para você compreender mesmo. Para vocês terem noção, eu também marquei muito esse livro, ele é muito bom, então eu recomendo a leitura para todos os casais, principalmente para noivos e recém-casados. Esse livro é muito bom, acho que tinha que ser uma leitura assim obrigatória para todo mundo. Então, por isso, ele se tornou um dos meus favoritos. Agora, um livro para os solteiros, para quem tá namorando, é esse livro aqui, Quando Deus Escreve a Sua História de Amor. Ele se tornou um dos meus favoritos, porque eu li ele quando tava começando a namorar com o Queiroz. E ele é um livro que ele abre muito a sua mente pro relacionamento voltado para a palavra de Deus. Então ele é um livro que mesmo que você tá solteiro, se você tá namorando, ele vai te ajudar muito, porque ele vai abrir a sua mente para você ter um relacionamento segundo a palavra de Deus. Então ele tem muitos ensinamentos, eles trazem muitos versículos bíblicos
Então ele se tornou um dos meus livros favoritos, assim, sobre namoro e também sobre a solteirice, porque ele fala muito sobre isso para você se preparar para a pessoa certa. E o próximo livro que eu tenho para indicar para vocês é o livro As 5 Linguagens do Amor. Gente, esse livro, ele transformou, assim, meu casamento, meu relacionamento com Queiroz. Esse também é um daqueles livros que precisa ser leitura obrigatória de todo casal. Ele fala sobre as 5 linguagens do amor, que é toque físico, palavras de afirmação, presentes, atos de serviço e tempo de qualidade. Então é um livro que vai fazer você entender melhor o seu cônjuge, entender melhor a pessoa com quem você se relaciona, para você amar ela de uma forma mais intensa, da maneira que ela se sente mais amada. Então, ele é um livro cristão também, e ele traz muita base bíblica nesse livro. E eu indico assim, ó, de olhos fechados para qualquer pessoa. E eu já até dei esse livro de presente para uma amiga minha que tá namorando. Eu tenho certeza assim, ó, que se você é casado, se você tá solteiro, se você tá namorando, ele é bom para qualquer pessoa, assim. O autor traz muitas histórias, né, como exemplo pra gente, histórias que ele passou. Então fica uma leitura muito mais leve, muito gostosa de ler. Então esses são os melhores livros que eu já li. Claro que tem muitos outros livros que eu gosto, só que esses aqui são, assim, ó, os favoritos dos favoritos. Então eu espero que vocês tenham pego aí algumas indicações de livros para vocês lerem, porque aqui, como eu disse, não tem só indicação de livro cristão, mas tem livro de romance, livro de suspense. E se vocês também tiverem indicações de livros, podem colocar aqui nos comentários, porque eu amo receber indicações de livros. E nesse próximo ano eu quero ler muito mais, quero trazer muito mais conteúdos sobre livros aqui pra vocês, porque é uma coisa que faz muito parte da minha rotina, é uma coisa que eu amo fazer. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link de todos os livros vai estar aqui na descrição, caso você queira comprar algum deles. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!